Ele trabalhou 40 anos com terapias intensivas. Eu vou conversar com Aloísio. Bem-vindo, venha para cá. Aloísio, bem-vindo. Eu não sei o que eu faço, porque eu estou apaixonado pelas suas 3 filhas. Como é que eu vou fazer? Fábrica boa, né? Hein? Fábrica boa, né? Fábrica muito boa. Fabricante eu não sei, mas a fábrica... Chega mais perto aqui. Você vai bem? Quando eu tomei esse tombo, eu digo, puta, ainda bem que tem um médico aqui na plateia, ainda mais de terapia intensiva. Como é que é você é especialista em pronto-socorro, vamos dizer? Não, é unidade de terapia intensiva, médico intensivista, né? Eu fiz a minha especialidade inicial, infectologia, aqui no Hospital Emílio Ribas, em São Paulo. E naqueles anos da epidemia, naquela década terrível da epidemia de meningite, de 71 até 76, e na época nós... Isso foi em que governo? Foi 71? No governo do Geisel. Geisel. E nós iniciamos, na época, juntamente com outros colegas, inclusive tem um aqui, doutor Lomar. Quem? Qual? Doutor André Lomar. Nós, juntamente com a diretoria do hospital, forçamos a criação da unidade de terapia intensiva no hospital. Naquela época, a terapia intensiva estava iniciando ainda vários hospitais, porque tinham pacientes extremamente graves, né? O número de mortes, eu me lembro, em 1974, morreram mais de 5 mil pessoas no estado de São Paulo com meningite. Eu não lembro absolutamente assim o número exato, mas cerca de 44, 45 mil casos de meningite no ano de 74. E, posteriormente, em 1977, a Usiminas, que estava querendo construir um hospital na cidade de Ipatinga, eles me ofereceram se eu não queria ir para lá para montar uma unidade de terapia intensiva, que estariam construindo um hospital, queriam construir um hospital de ponta, inclusive os arquitetos, engenheiros, eles estavam para os Estados Unidos, procurando know-how, e falaram comigo, ó, nós compramos tudo quanto é equipamento que você sonha em ter no seu unidade de terapia intensiva. E eu fui com esse sonho para lá, né? Aliás, eu fui assim, tirei 3 meses de licença-prêmio aqui, mais um mês de férias, falei, deixa eu experimentar, deixei a família aqui, mas na primeira semana que eu cheguei lá, eles já me compraram vários aparelhos que a gente sonhava em ter aqui em São Paulo e não tinha ainda, né? E então, até hoje, os 3, 4 meses que eu fui para a experiência, já fazem 34 anos que eu estou lá. E quando é que esse período vai deixar de ser experimental? Acho que só depois que eu morrer, viu? Pelo amor de Deus. E as meninas todas nasceram aonde? Tem 2 que nasceram aqui em São Paulo e 2 em Ipatinga. Uma não está aqui não, porque ela é muito Caxias, está estudando medicina lá em Uberlândia. São 4, então? São 4. 4 mulheres, né? Mais a esposa, quer dizer, são mais uma neta eu tenho. Sua mulher está aqui também? Tá. No cantinho. E aí, como é que você se dedicou a essa especialidade? Ô, Jô, eu sempre gostei, quando eu era intensivista, né? Eu sempre... É na UTI? Na UTI, unidade de terapia intensiva. Eu era estudante de medicina e sempre me preocupei com os pacientes mais graves, porque eu acho que se mexer com um doente grave, você tem muita decepção, porque muitos morrem, mas quando você vê um paciente numa parada cardíaca, outra doença muito grave, um quadro de sepsemia, e vê o paciente melhorar, quer dizer, aqui não tem nada que paga para a gente uma alegria dessas, né? E é isso que eu estou até hoje. Agora, Aloísio, qual é o apelido que você recebeu quando chegou em Ipatinga? Oi, Jô. Era Oi, Jô? Te chamavam de Oi, Jô? Não, eu fui para Ipatinga, quer dizer, para mexer com o paciente grave. Cheguei lá, começamos a comprar os aparelhos.
E, na época, ainda não tinham colegas que mexiam com terapia intensiva. Então, esses pacientes muito graves, aqueles que eram funcionários da empresa, da Uzi Minas transferiam para Belo Horizonte, para São Paulo. Mas aqueles pacientes do sistema de saúde, que naquela época chamava INAMPS. INAMPS, hoje INAMPS. SUS, né? Hoje, Foi INPS, hoje SUS. combina mais, até por causa do susto, né? O cara paciente do SUS. SUS! Então, nós começamos a recuperar vários pacientes que a população, naquela época, esperava de morrer. Aí uma jornalista que tinha uma coluna no jornal lá, e, se não me falha a memória, Marta Azevedo, que até já trabalhou aqui na época da Marlene Matos com a Xuxa, escreveu lá no jornal: chegou em Patinga, um médico levanta defunto. E aí o papo correu e eu passei na rua. O senhor que é o médico que levanta defunto? Eu falei: eu não estou fazendo mais do que a minha obrigação aqui, né? E aí os mais íntimos chamavam de levanta, sabe? Oi, levanta! Naquela época. Passa ali, eu acho que continua levantando. Comunicação entre médico e paciente. Você é paciente com o seu paciente? Ô, Ju, acho que isso aí... Que tem médico que não tem a menor... a maior filosofia de um médico, eu acho que é o compromisso com o paciente, no sentido de resolver o problema. Se ele te procura... Sim, bom, é o mínimo agora, também. Isso aí você tem que ter uma técnica, quer dizer, dar ouvido para a queixa do paciente, conversar com o paciente na linguagem dele, dependendo do seu nível de conhecimento, porque senão a gente pode... Às vezes, primeiro, você não consegue tirar a informação do paciente se você começa a conversar com ele numa linguagem mais sofisticada. E gera problemas. Por exemplo, eu pedi um eletrocardiograma um dia de uma cliente, a sala de eletro era do lado, a secretária que fazia o eletro falou para o paciente assim: senhora, por favor, tire a blusa, pendura no cabide aí, que eu já vou pegar um papel aqui e volto. Quando ela abriu a porta e voltou, a mulher estava pendurada no cabide. Né? O outro... Isso é uma boa para o quibe louco, né? O outro foi um casal de pacientes HIV, né, que eu atendi, provavelmente não falei com eles numa linguagem adequada, eles eram muito simples, e os dois estavam contaminados. E a gente sabe que, mesmo eles estando contaminados, se eles não estiverem ainda doentes, se não estiverem aidéticos, ou com a síndrome da imunodeficiência adquirida, a gente tem que estimular eles a usarem preservativo. E eu devo ter falado com eles assim: ó, vocês devem usar o preservativo, né? Eu não falei camisinha, para não ter o risco de aumentar a carga viral de um para o outro. Isso com 2 caipiras... Provavelmente, eu julgo que eu falei isso, né? Passado uma semana, eu estava atendendo lá no ambulatório do SUS, que eu era o responsável pelo atendimento dos pacientes com AIDS. A mulher pediu para falar com ele: perfeitamente, pode entrar. Eu falei: senhor doutor, eu vou devolver essas camisinhas que o senhor me deu aqui, porque o meu marido disse que não usa isso, não. Eu falei: mas por que não usa? Eu expliquei para a senhora: isso é proteção para vocês dois mesmo. Se vocês forem adoecer com 10 anos, se vocês estiverem transando sem camisinha, vocês vão adoecer com 1 ano, 2 anos. Ah, mas ele falou que dói muito. Eu pensei comigo: Jô, será que o Braulio dele é tão grande assim? Você lembra do Braulio, né? Pois é. Aí, a psicóloga na sala do lado ficava para explicar as coisas lá para os pacientes. Eu fui sair e falei: senhor Magno, por favor, explica para essa mulher e vê o que está acontecendo, porque ela falou que o marido não quer usar de jeito nenhum. Que dói muito. Porque dói muito. Passados 5 minutos, a Magda sai e entra rindo lá no meu consultório. Falou: Luiz, você não sabe o que aconteceu. Eu falei: o quê, mano? Aí eu peguei o pênis e fui lá explicar para ela várias vezes, para saber se o marido estava usando a camisinha certinho, com aquela folguinha e tal. Expliquei 3 vezes. Depois eu perguntei para ela: a senhora entendeu direitinho para a senhora ensinar para o seu marido? Ela falou assim: eu entendi, mas e o saco? Então... Realmente. Falando
Falando em sapo, ainda que mal lhe pergunte, o popular coçar o saco pode ter consequências graves? Pode. Vamos a elas. Essa é uma doença que... Coçar o saco é uma doença. É uma doença. É uma mania que a gente tem que evitar. Depois eu vou mostrar. Não, pode mostrar aqui, ué. Acontece o seguinte, eu fui chamado ali já ficou doido querendo o ver. chefe da cirurgia cardíaca lá do nosso hospital, o Dr. Jackson Lopes, me chamou para ver o paciente. Eu disse, esse paciente está muito grave, tem uma endocardite. Endocardite é uma infecção de válvula cardíaca, grave, né? Endocardite. Endocardite sim, claro. Aí, mas não tem endocardite no sapo, não é? Não, vai ouvindo. Sim. Aí, eu fui para orientar a parte de antibiótico, eu sou infectologista e tudo, e a gente procura saber de onde eu foco para poder fazer a medicação adequada. A grande parte das endocardites são originadas de problemas odontológicos, quer dizer, cirurgias de gengivas, extrações dentárias, tratamento de canal, ou então catéteres venosos, uso de drogas também, né? Para a gente ter uma noção do agente, da bactéria causadora para fazer a medicação. E eu fiquei perguntando para ele, o senhor arrancou dente? Não, tem que falar isso, né? Arrancou dente. O senhor fez tratamento de canal? Não, senhor. E, na verdade, ele não tinha os dentes muito estragados. Não tinha muito estragados? Não tinha uma dentição boa. Aí eu falei, mas o senhor não tem nenhum... O senhor não tem nenhum... Você, como médico, está sendo dúbio. Porque, primeiro, ele não tinha os dentes muito estragados. O cara que está ouvindo presume que tinha pelo menos metade deles estragados. Depois você falou, não. Até que terminou dizendo assim, não, ele tinha uma dentição boa. Onde é que a gente fica aí, doutor? Porque a gente que... Sua escolha a gente um que ou trabalha, a gente que trabalha no interior está acostumada a usar expressões, né, que às vezes a gente fala, tá ruim, é porque tá a boca podre, né? Porque a gente está tão acostumado, a ver coisas muito ruins que quando está mais ou menos a gente fala, não está. Quando só não entraram no jogo as laterais, por exemplo, aí tá legal. Mas quando você vê só 2 pontas de lança, aí está mal. Mas eu perguntei para o paciente, o senhor não tem mais nenhuma ferida, não machucou em lugar nenhum, não tem nenhum furúnculo? Tem que falar furúnculo, não abscesso. Falar abscesso, ele não entende, né? Aí ele falou, não, senhor, a única coisa que eu tenho é uma coceira no meu saco aqui, que eu já procurei uma opção de farmacêutico lá na minha terra e eles me passaram a opção de remédio, não dão jeito. Eu falei assim, então deixa eu ver que a gente pode usar um remédio. Aí, mandei ele, baixou uma roupa dele. Tinha... Você não botou a mão ali, né? Não. Aí tinha 2 úlceras grandes, 2 buracos assim. E aí eu olhei a unha dele, tinha uma unha desse tamanho. Eu falei assim, e essa unha para quê? Eu falei, doutor, eu não aguento, é para coçar o saco. É que eu deixei essa unha crescer. Aí eu chamei o cirurgião, depois ele piorou, teve que fazer cirurgia, trocou a válvula, ficou bom. Eu falei com o doutor Jackson, doutor Jackson, você vai ficar famoso no mundo inteiro. Eu falei assim, por quê? Eu falei assim, você vai publicar esse caso, que não tem cardiologista nenhum no Brasil, e nem cirurgião cardíaco, que já publicou um caso desse. Pode perguntar ao doutor Sérgio Almeida de Oliveira, pode perguntar até para o falecido Zerbini, né? Nenhum deles, doutor Kaczynski lá do Einstein, doutor Ed Stefanini aí do Sírio-Libanês, que eles não têm nenhum caso. Mas como? A endocardite é uma doença que está cheia de artigos na literatura. Eu falei assim, mas não endocardite coça-saco. Então é um novo... Agora, isso tudo é em função da unha? Não sei. Ele falou que deixou a unha crescer então já porque tinha coceira. Nessas micoses que dão, que a gente chama de tinea cruris, né? Para ele lá é micose. Agora, por que o cachorro lambe o sapo? Essa Você não sabe? Não sei. Isso aí eu gostaria de saber. Porque ele consegue. Não, eu acho graça também. Uma vez um médico me contou, esse negócio de usar a linguagem não adequada, perguntou para o paciente, o senhor, por acaso, sente
um prurido anal? Ele falou, não, doutor, não tem não, eu nunca tive. Eu tenho sempre uma coceirinha no cu, mas prurido anal, eu tô fora. Doutor Aloysio, bem-vindo, você é bem-vindo em todos os sentidos. Quando chega na porta de alguém com necessidade de um tratamento intensivo, e muito bem-vindo aqui ao programa também, você é uma simpatia. Muitíssimo obrigado. Você ficou assustado quando eu caí aqui, não? Fiquei com medo de ter que vir te atender aqui, né? Que era uma responsabilidade muito grande. Você é um médico do interior, vim aqui tratar do Isso é um papo de médico do interior, não é? Muito obrigado. Daqui a pouco a gente volta. Parabéns.